Nyarlathotep. H.P. Lovecraft. Nyarlathotep, o caos rastejante. Eu sou o último. Vou contar ao vazio ouvinte. Não lembro com precisão quando tudo começou, mas já faz meses. A tensão geral estava horrível. A uma temporada de revolta política e social acrescentou-se a apreensão estranha e cismada de um perigo físico hediondo. Um perigo amplamente difundido e abrangente, como só se pode imaginar nas mais terríveis fantasias noturnas. Lembro que as pessoas perambulavam com semblantes pálidos e preocupados, e sussurravam advertências e profecias que ninguém ousava conscientemente repetir ou admitir para si mesmo ter ouvido. Uma sensação de culpa monstruosa pesava sobre a terra, e dos abismos entre as estrelas brotavam correntes gélidas que faziam os homens tremerem em lugares escuros e solitários. Houve uma alteração demoníaca na sequência das estações. O calor do outono persistia terrivelmente, e todos sentiam que o mundo e talvez o universo tinha passado do controle de deuses ou poderes conhecidos para o de deuses ou poderes desconhecidos. E foi então que Nyarlathotep saiu do Egito. Quem era ele, ninguém sabia dizer, mas tinha o velho sangue nativo e parecia um faraó. Os felás ajoelhavam-se ao vê-lo, mesmo sem saber porquê. Ele disse que tinha se levantado das trevas de 27 séculos e que tinha ouvido mensagens de lugares que não ficavam neste planeta. Nas terras da civilização chegou Nyarlathotep, moreno, magro e macabro, sempre comprando estranhos instrumentos de vidro e metal e os combinando em instrumentos ainda mais estranhos. Ele falava muito das ciências, da eletricidade e da psicologia, e dava demonstrações de poder que deixavam seus espectadores sem fala, e que, no entanto, ampliavam sua fama e sua magnitude extraordinária. Os homens aconselhavam uns aos outros que fossem ver Nyarlathotep, e estremeciam. E onde Nyarlathotep ia, o sossego acabava, pois a madrugada era rasgada por gritos de pesadelo. Nunca antes os gritos de pesadelo tinham sido um problema público tão grave. Agora os sábios quase desejavam proibir dormir de madrugada, para que os berros das cidades perturbassem menos horrivelmente a pobre lua pálida que cintilava nas águas verdes deslizando sob as pontes e as torres antigas, que desmoronavam contra um céu doentio. Lembro de quando Nyarlathotep veio à minha cidade, a grande, antiga e terrível cidade de inúmeros crimes. Meu amigo tinha me falado sobre ele e sobre o irresistível fascínio e deslumbramento de suas revelações, e eu ardia de ansiedade para explorar seus mistérios mais extremos. Meu amigo disse que eram horríveis e impressionantes, além da minha imaginação mais febril, que o que era lançado em uma tela na sala escura profetizava coisas que ninguém além de Nyarlathotep ousaria profetizar, e que naquele crepitar de fagulhas era arrancado dos homens aquilo que nunca havia saído antes e que, no entanto, aparecia apenas em seus olhos. E se dizia por aí que quem conhecia Nyarlathotep tinha visões de coisas que os outros não viam. Foi durante o quente outono que segui pela noite com uma multidão inquieta para ver Nyarlathotep. Seguimos pela noite abafada e subimos um sem fim de escadas até a sala sufocante. Em sombras na tela vi formas encapuzadas em meio a ruínas e rostos amarelados e malignos espiando por trás de monumentos derrubados. E vi o mundo em guerra contra as trevas, contra as ondas de destruição enviadas do espaço mais remoto, chiando, borbulhando, lutando em volta do sol que se apagava e resfriava. Então as fagulhas dançaram incrivelmente em volta das cabeças dos espectadores, e os cabelos se eriçaram ao máximo enquanto sombras mais grotescas
do que sou capaz de descrever surgiram e pairaram sobre suas cabeças. E quando eu, que era mais frio e mais científico que os demais, resmunguei um protesto trêmulo sobre impostura e eletricidade estática, Nyarlathotep nos mandou porta fora, escada abaixo, à meia-noite, para a rua opressiva, quente e deserta. Eu gritei bem alto que não estava com medo, que eu jamais sentiria medo, e os outros gritaram comigo para se aliviar. Juramos uns para os outros que a cidade continuava a mesma e continuava viva. E quando a luz elétrica das ruas começou a se apagar, xingamos a companhia diversas vezes e demos risada das caras estranhas que fizemos. Creio que sentimos algo descer da lua esverdeada, pois quando começamos a contar com sua luz apenas, involuntariamente, fomos assumindo formações curiosas e parecíamos saber para onde devíamos ir, embora não ousássemos pensar nisso. A certa altura, olhamos para a calçada e vimos que as pedras estavam frouxas e afastadas pela grama e mal se via a linha de metal enferrujada onde antes passava o bonde. E também vimos um bonde solitário sem vidros nas janelas, depredado e quase tombado de lado. Quando olhamos para o horizonte, não vimos a terceira torre junto ao rio, e reparamos que a silhueta da segunda torre tinha o topo serrilhado. Depois nos dividimos em colunas estreitas, cada uma aparentemente atraída para uma direção diferente. Uma delas desapareceu por uma viela estreita à esquerda, deixando apenas o eco de um gemido chocante. Outra desceu por uma entrada de metrô coberta de ervas daninhas, uivando com uma gargalhada enlouquecida. Minha coluna foi sugada em direção ao campo aberto, e então sentimos um calafrio que não era próprio daquele outono quente. Pois conforme marchávamos pela charneca escura, contemplamos à nossa volta o brilho de um luar infernal, sobre uma neve maligna. Neves sem marcas inexplicáveis seguiam em uma única direção, onde havia um golfo que parecia ainda mais negro em meio às paredes cintilantes. A coluna parecia mesmo muito diáfana ao adentrar sonhadoramente aquele golfo. Fiquei para trás, pois a fenda negra na neve iluminada pelo luar esverdeado era assustadora, e pensei ter ouvido reverberações de um lamento inquietante quando meus companheiros sumiram, mas meu poder de resistir ali foi escasso. Como se eu fosse chamado por aqueles que se foram antes, quase que flutuei em meio aos titânicos montes de neve, trêmulo, apavorado, e adentrei o vórtice cego do inimaginável. Gritantemente lúcido ou entorpecidamente delirante, só os deuses antigos podem dizer. Uma sombra doentia, sensível, contorcida por mãos que não eram mãos. Rodopiada cegamente por noites horripilantes de criações putrefatas. Cadáveres de mundos mortos com feridas, que já foram cidades. Ventos de carnificinas que roçam as pálidas estrelas e atenuam seu brilho. Além desses mundos, vagos fantasmas de seres monstruosos, colunas entrevistas de templos profanos, que repousam em rochedos ignotos, sob o espaço e se erguem para um vácuo vertiginoso acima das esferas da luz e da treva. E através desse cemitério repulsivo do universo, as batidas abafadas e enlouquecedoras de tambores e os gemidos fracos e monótonos de flautins blasfemos, vindos de câmaras escuras e inconcebíveis além do tempo, o bater e o soprar detestáveis ao som dos quais dançam lenta, estranha e absurdamente os tenebrosos deuses definitivos, gárgulas cegas, mudas e insanas, cuja alma é Nyarlathotep.